Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar os nossos estudos conforme a programação. Estamos estudando hoje o Livro dos Espíritos, segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. Já foi abordado pela Lídia e pelo Sérgio anteriormente. Agora nós vamos estudar as perguntas 179 até 182. Então, a pergunta 179 é assim: os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? O Espírito responde: não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Os espíritos aqui estão fazendo uma comparação dos espíritos que estão encarnando e desencarnando em diferentes mundos pelo universo afora, com os espíritos que estão aqui encarnados na Terra. E nós observamos que nós temos uma individualidade. Essa individualidade é fruto das nossas ações do passado e do presente, das nossas vivências, não é? Então, nós somos diferentes uns dos outros. Isso é uma coisa normal. E isso é uma coisa até bem-fazeja. Já pensou se todo mundo fosse igual? Nós somos diferentes. Nós temos adiantamentos diferentes, né? Quando nós tomamos certas atitudes, nós estamos avançando. Quando nós tomamos outras atitudes, nós estamos estacionando. Então, por exemplo, quando eu assisto alguém, quando eu tenho devoção por alguém, quando eu faço uma oração por alguém, quando eu faço uma leitura, leio um livro, quando eu faço um estudo, quando eu faço um curso, isso tudo, não é? Junto a cada abnegação, cada perdão, cada emissão vibratória boa que eu tenho, isso tudo vai contribuir para a minha evolução, não só intelectual, como a minha evolução moral também, né? Porque nós precisamos desses dois tipos de evolução. Estamos aqui para isso, né? Viemos para isso. Mas o problema é quando nós estacionamos. Isso é quando nós não perdoamos, quando nós somos prepotentes, temos raiva, ou temos preconceito, ou temos ressentimento, ou temos mágoa, ou invejamos, ou nos orgulhamos, ou nos envadecemos, né? Ou damos asas à descrença, à preguiça. Então, aí nós estamos estacionando. Nós paramos de avançar. Isso tudo fica gravado no nosso íntimo e nós carregamos isso, né? Reencarnação após reencarnação. Então, o conjunto de ações que eu tive no passado ou nessa encarnação, boas ou mais, eu vou carregando. Joana nos fala que nós precisamos de transformar as coisas erradas e aumentar as coisas certas do nosso passado. Nós não podemos abandonar as coisas erradas do nosso passado. Nós temos que transformá-la, né? Porque isso faz parte da justiça divina. Então, nós temos que, na realidade, ter muito cuidado quando nós fazemos uma avaliação do próximo, não é? Nós somos diferentes, sim, não é? Cada um tem uma característica, cada um tem um pendor, cada um tem um legado, né? Que veio lá do passado e está construindo outras coisas aqui nessa reencarnação. O fato é que nós somos uma individualidade e bem diferente uns dos outros, né? Nós temos uma certa igualdade no nível evolutivo,
mas nós somos diferentes. É isso que o Espírito está falando aqui. Né? Como se dá com o que ocorre na Terra, os espíritos são mais adiantados do que outros. Né? Eles não têm igual condição. 180. Passando deste planeta para o outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Nós vamos levar a inteligência que nós tínhamos aqui? Então ele responde, sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Veja bem, o que nós estamos falando agora? Ele está falando que a inteligência acumula reencarnação após reencarnação, mas não obrigatoriamente ela pode se revelar na reencarnação atual, não é? Então, existem restrições físicas, né, que podem fazer com que a inteligência do espírito encarnado, por prova ou por necessidade de desenvolver determinadas aptidões, né, faça com que eles não revelem exatamente o grau de inteligência que esse espírito possui. Não é? Então, um pode ser médico, outro advogado, outro empresário, outro operário, outro dedicar-se ao lar, não é? E outro, e por aí afora, isso não quer revelar que o espírito tem uma inteligência limitada, não é? Aliás, o Trigueiro, no outro dia, fez uma live em que ele falava a diferença entre sabedoria e cultura. Né? Cultura nós adquirimos, vem de fora para dentro. Podemos adquirir ou não, dependendo das nossas necessidades e do nosso plano reencarnatório. Mas sabedoria vem de dentro para fora. Então, nós já convivemos com várias pessoas semi-alfabetizadas, mas com grande espiritualidade, né? Que poderiam dizer bastante coisas para nós, para nos ensinar, para nos orientar, e sem nenhum diploma. Então, essa inteligência vai aflorar dependendo da necessidade de cada um e do plano reencarnatório de cada um. Não é? Muito bem. Nós já tivemos no estudo passado, no estudo de segunda-feira, o Sérgio falando exatamente sobre aquela passagem de João, no capítulo 14, versículo 1 e 2, quando Jesus nos prometia que no universo haveria várias moradas, né, na casa do Pai. Essa revelação de Jesus foi feita, aliás, na ceia. Ele já tinha lavado os pés para nos ensinar como é que a gente deve viver, né, dos apóstolos. Judas já tinha se retirado. Então, os discípulos estavam meio atônitos com o que ia acontecer, porque Jesus dizia que ele partiria para um lugar que eles não poderiam partir agora, né? Eles não estavam entendendo direito. Então Jesus fala exatamente isso nesse momento, né? Que há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, não teria dito, né? E ele está garantindo que ele vai à frente para preparar o caminho daqueles apóstolos, né? Então, o que são essas moradas? As moradas, isso já foi muito bem debatido pela Lídia e pelo Sérgio, são, por um aspecto, os mundos que nos rodeiam, né, que podem servir em alguma época para a nossa residência, como a Terra está servindo agora, e como outros mundos, já foi debatido assim, aqui também, já serviram de residência para nós. Então vamos localizar essa Terra nessa infinidade de mundos, não é? A Terra é um planeta que pertence ao sistema solar, né? O Sol é nossa estrela que nos oferece
energia, nos oferece vida, né? O Sol é uma das 5.000 estrelas que nós vemos a olho nu no firmamento, né? Nós podemos visualizar cerca de 5.000 estrelas. O conjunto de estrelas e planetas forma o que a gente chama de galáxia. Nós conseguimos ver, além da nossa galáxia que nós pertencemos, que é a Via Láctea, mais 4 galáxias. Andrômeda, a pequena nuvem de Magalhães e a grande nuvem de Magalhães. Só 4 galáxias que nós conseguimos ver no firmamento. Mas só para a gente saber o tamanho dessa nossa galáxia, o Sol está voando no universo, fazendo uma trajetória em torno do centro dessa nossa Via Láctea a 250 quilômetros por segundo. Né? Veja, e nós estamos atrás dele, né? A 250 km por segundo. Nesse momento, nós estamos com essa velocidade em relação ao universo. Mas para ele fazer essa órbita completa em volta da Via Láctea, nós levamos 225 milhões de anos. Tal é essa distância que ele tem que percorrer para fazer a trajetória inteira em volta do centro da Via Láctea. Mas o mais interessante, se vocês acharam que a Via Láctea é grande, existem mais de 100 bilhões de galáxias. Então a Via Láctea é uma galáxia onde a gente está, mas existem 100 bilhões. Aí o pessoal que ainda vê muito pouco sobre o universo, nós não temos tanta instrumentação assim, né? Nós somos limitados, nós não somos espíritos muito evoluídos, mas pelo cálculo aqui do pessoal que ainda está pela Terra, fazendo esses cálculos, nós temos, em termos de número de astros no universo, nós temos 10 sextilhões de astros no universo, contando as estrelas que estão nas galáxias e contando 100 bilhões de galáxias. 10 sextilhões é 10 mais 21 zeros depois do 10. Isso é que Jesus estava falando, né? Hoje a gente tem essa noção, mas é muito mais. Essas são as moradas da casa do Pai. E interessante é que lá no capítulo 3, que o Sérgio também já abordou, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, Santo Agostinho, no último item, que é o item 19, chamado Progressão dos Mundos, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: quem pudesse acompanhar um mundo nas suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para uma geração. Nós não sentimos essa evolução dos mundos, ou do mundo em que nós vivemos, né? Uma geração não dá para sentir essa evolução. E a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem e dos animais, dos seus auxiliares, e dos vegetais, e da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário, tudo obedece à lei do progresso, né? Emmanuel já nos falou, através do Sérgio, a beleza que é a nossa Terra, né? O único problema aqui da Terra são as mazelas humanas, são as mazelas do homem, porque a Terra tem condição de oferecer comida para todo mundo, mas a gente joga muita comida fora, né? O homem, na sua ganância, faz com que parte da população não tenha acesso a essa comida. Essa semana saiu um relatório sobre fome no mundo, né, que está se agravando. Muito bem.
E nós vamos ver ao longo do tempo que Cabral, sobre a força dos ventos, levou alguns meses para chegar até aqui. Hoje a gente faz isso em 24 horas de avião, né? Isso é progresso. O mundo está progredindo, né? O homem também está progredindo. Então, à medida que o homem progride, o mundo material também progride, né? Isso é que é mais interessante. E ele faz uma observação aqui. Quão grandiosa essa ideia e digna da majestade do Criador. Então ele chama a atenção como é que é importante essa grandeza do universo e essa manifestação do progresso em todas as coisas, não só nos espíritos, né? Mas ele fala assim, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Por incrível que pareça, há quem acredite que só a terra é habitada nesse universo maravilhoso, né? Tem algum problema, né? Mas temos que respeitar a opinião dos demais. O progresso está aí, o progresso também vai alcançá-los e o progresso também vai fazer com que eles vejam mais à frente que nós todos estamos avançando. Hoje não creem nisso, mas mais à frente vão ser esclarecidos e, usando a sua razão, eles vão se convencer dessa grande realidade que é a beleza do universo que Deus criou e nos oferece, inclusive a Terra. Muito bem. Aí, nós vamos para a pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida, responde o espírito, que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer. Porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, consequentemente, de todos, muitos graus essa morada. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra, como outros, no entanto, o mesmo não se dá. Nem todo mundo crê nisto. Nós que já estamos em contato com esse consolo, com esse consolador, não nos restringimos a dizer que a vida só existe aqui. A vida se espalha por todo o universo, né? Nessa questão, segundo o autor Djalma Santos, ele faz a seguinte observação, comentando esse item no livro Estudando o Livro dos Espíritos. Ele fala assim, são variáveis os mundos. Uns têm mais calor, porque estão mais próximos das suas estrelas, né? Outros têm uma composição de ar diferente, outros têm uma pressão atmosférica diferente, outros têm uma composição do território diferente, com átomos que nós nem conhecemos, mas que existem pelo universo afora, mas que nós não temos aqui na Terra, né? Mais ou menos, uns têm água e outros têm menos água, né? Outros têm outros líquidos, bases e fundamentais onde trabalham. Assim também, assim como a natureza dos mundos, os corpos também são diferentes, né? Os seres que habitam diferentes mundos têm corpos semelhantes? Não. Depende do mundo e depende também do adiantamento desse espírito que está reencarnando lá. Ou
também da inferioridade desse espírito que está encarnando num determinado mundo inferior, né? Com características completamente diferentes, né? A característica do mundo inferior é diferente da característica da Terra. O mundo de regeneração, nós já temos mais avanços, não é? Kardec faz uma observação depois da pergunta 182, que nós vamos ler agora, sobre essa questão do espírito purificado, como é que ele se apresenta nesses outros mundos. Mas vamos ler a 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Olha o que o espírito vai falar. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Então não procura saber muito não, que a gente, mesmo que saiba, nós não vamos entender. Nós não temos alicerces no nosso raciocínio para entender coisas que nós ainda não convivemos com elas. Não é? E lá na observação que Kardec faz logo em seguida, da pergunta 182, ele diz o seguinte: o espírito purificado, ele tem um corpo mais etéreo, ou seja, tem menos densidade de matéria. O que significa isso, menos densidade de matéria? Tem algumas características que ele lista, né, para essa falta de densidade. Primeiro, ele não rasteja no solo, ele não anda no solo. Então ele pode volitar, nós já estamos imaginando, hein? Ele pode deslizar, outra imaginação, né? Então ele fala também que são menos grosseiras necessidades físicas nesses mundos. Eles também não precisam destruir os seres vivos, animais ou vegetais, para se nutrirem. Eles têm uma outra forma de alimentação. As percepções desses espíritos atingem coisas mais longínquas, ou seja, nós não conhecemos ainda bem o universo, mas eles, pela posição que eles têm um entendimento maior, né? E a faixa de entendimento deles para o futuro e para o passado é mais longeva do que a nossa, né? As paixões que nos enfraquecem, né? Como o egoísmo, as guerras, né? O egoísmo cede lugar à fraternidade. As guerras não existem porque não há ódio. Ninguém pensa em causar danos aos seus semelhantes. A consciência é isenta de remorsos. Então, nesse caso, a morte para eles é simplesmente uma transformação. Então, como nós vemos nessa análise de Kardec, ele também fala que a duração da vida deste encarnado é proporcional à superioridade física dele, né? E a superioridade moral que ele tem, né? Quanto menos material o corpo, menos eventos de desorganização desse corpo acontecem, né? O espírito mais puro tem menos paixões, consequentemente tem menos sofrimento, né? E vamos caminhando para o final, analisando a leitura complementar indicada da noite de hoje, que é do livro Religião dos Espíritos, Ante o Além, que comenta justamente a questão 182. Emmanuel, então, fala o seguinte: sobre essa questão dos espíritos não darem maiores explicações porque nós não conseguimos
entender, né? Ele fala assim: quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir com o progresso do globo, corporificam-se no berço, a feição de homens vulgares, comunicando-lhes as vicissitudes, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. Então, quando a espiritualidade precisa trazer um evento de progresso, de avanço na tecnologia, né, na medicina, né, na justiça, ele então vem e reencarna. E olha os exemplos que ele dá. Ele dá o exemplo de Thomas Edison. Thomas Edison vendia jornal até 15 anos, né? Acabou a sua carreira com nada mais, nada menos de 800 invenções registradas. Outro exemplo que ele dá é de Pasteur. Pasteur era filho de um pobre curtidor, né? E mesmo sem ser médico, ele se tornou o fundador da microbiologia. E hoje existe o Instituto Pasteur em Paris, com grandes avanços no terreno da microbiologia, né? E ele lembra o maior modelo para nós, o espírito mais bem preparado que a Terra já recebeu, que é o Cristo, né? Então ele fala assim: Cristo, divino mestre por excelência, ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas, surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo. Vive em sua época ao modo de homem normal e, embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, expira num lenho áspero à maneira de qualquer condenado à morte e sem culpa. Então ele termina assim a sua página. Emmanuel fala: realmente os espíritos desencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que te trazem eles a notícia mais importante de todas: a verdade de que a vida prossegue além do sepulcro e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Muito interessante essa finalização de Emmanuel, né? Sempre nós vamos avançar dependendo do que nós construirmos. Dependemos do nosso devotamento, da nossa abnegação, da nossa forma de servir, por onde nós passarmos, em que situação nós estivermos, né? Essa foi a principal mensagem que Jesus veio nos trazer, nos indicando que é através do amor, é através do serviço, é através do devotamento que nós vamos andar para frente. Vamos orar, meus irmãos, e agradecer o estudo que o Consolador nos ofereceu na noite de hoje, junto aos espíritos amigos. Senhor Jesus, estamos gratos e felizes por ter nos oferecido, Senhor, essas páginas de grande consolo para cada um de nós. Somos gratos pela presença dos nossos amigos da espiritualidade, em particular de Conselheiro, e aproveitamos a oportunidade, Mestre, para pedir por toda a humanidade, onde haja o sofrimento, onde haja dor, onde haja o desamparo, onde haja fome, onde haja orfandade,
Acalenta, Senhor, cada uma dessas almas em progresso neste planeta educação que nós nos matriculamos para podermos avançar e que nós nunca percamos a oportunidade de estender os nossos recursos até cada um desses pequeninos, que são os nossos irmãos de caminhada, porque pequeninos também nós somos. Que nós possamos, em Teu nome, em nome dos nossos amigos da espiritualidade que nos assistiram e, acima de tudo, em nome de Deus, nos despedir na Tua paz. Obrigado, meus irmãos, pelas vibrações e que nós possamos ter uma boa noite.